a mais uma aula do Lufísica. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre pré-cálculo. O primeiro tema vai ser fatoração de polinômios, atendendo aos pedidos dos seguidores do canal. Sem mais delongas, vamos aprender. Gente, um polinômio de coeficientes reais na variável x é um polinômio desse tipo aí, p de x, a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, até chegar no a zero, que é o termo sem x, né? Que seria o termo x elevado a zero. Então, esse expoente ele vai diminuindo. Em números, nós podemos representar, dar um exemplo aí, como esse p de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1. O 1 é o nosso termo independente, e esse é um polinômio de grau 3, porque é o maior expoente de x. Tá bom? Então, você vai saber o grau do polinômio, sabendo qual é o expoente dele. Isso é só uma revisão do que vocês já viram lá no ensino fundamental e tudo, em matemática. Só que a gente quer fazer a fatoração de polinômios, isso é cobrado na disciplina de pré-cálculo, e você vai ter que fazer isso às vezes em cálculo 1. Então, é importante. Quais são as propriedades importantes que vocês precisam saber lá na fatoração de polinômios? Eu escolhi duas para apresentar para vocês. Uma delas é o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a. Lembrando que esse a aqui vai ser um número, tá? Então, a gente está colocando como letra, mas a gente vai ver um exemplo que ele é um número. É p de a. Então, esse p de x aqui, quando eu substituir o x por a, ele vai ser igual ao seu resto. E aí, tem a outra propriedade que segue dessa propriedade. Um polinômio p de x só será divisível por x menos a se e somente se p de a igual a zero. Então, se a gente sabe que o p de a é o resto, a divisão só vai ser exata quando o resto for igual a zero. Então, quando p de a for igual a zero. Com um exemplo numérico, para vocês saberem o que eu estou falando. Então, a gente vai fatorar o polinômio 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 3. Tá? Passo 1 é conhecer as raízes do seu polinômio. Então, como é que eu vou saber quais são as raízes? Você vai olhar para o termo independente, que a gente já falou aqui, que é o menos 3, né? Que é o termo sem x. Então, o termo independente é sempre o termo sem x, nesse caso vai ser o menos 3. Então, quem são os divisores de menos 3? Menos 1, mais 1, menos 3, mais 3 são os divisores que a gente pode achar desse termo independente. O passo 2 é verificar se realmente eles são raízes do polinômio. Aí a gente vai usar a propriedade anterior. Então, a gente sabe que você vai ter que pegar esses números, menos 1, menos 3, mais 3, e substituir aqui no p de x. Então, todo lugar que tiver x, você vai colocar um desses números, tá? Se você estiver testando se a raiz é menos 1, você vai substituir por menos 1, e todo lugar que tiver x, você vai colocar menos 1. Então, se você botar menos 1, você vai botar menos 1 aqui, aqui, aqui e aqui. Então, para todas essas 4 raízes, você vai ter que testar para as 4 raízes. Então, p de menos 1, a gente começou pelo menos 1, né? É 4 elevado a menos 1 ao cubo, porque eu estou substituindo aqui, ó, nesse x ao cubo, mais 3 menos 1 ao quadrado, menos 4, menos 1, menos o 3, que é o termo independente, você não tem que colocar 1 ali. E aí isso vai dar menos 4 mais 3, mais 4 menos 3. Então, a gente chegou no p de menos 1 igual a zero. A gente lembra o que é o p de menos 1? O p de menos 1 é aquele p de a que a gente tinha anteriormente. Então, esse menos 1 é o a. E aí, quando a gente tem p de a igual a zero, significa que o resto é igual a zero, e essa divisão é exata, né? Porque o p de a é o resto, vocês lembram disso? Então, é isso. Aí, você agora vai tentar fazer as mesmas coisas em casa, com mais 1, menos 3 e mais 3. Vai substituir naquele polinômio. Vou voltar aqui para vocês poderem lembrar qual é o polinômio. Então, anota aí. 4x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 3, tá bom? E aí, você tenta fazer pro mais 1, mais 3, menos 3.
você deve chegar nesses resultados aí, que P de 1 é igual a 0, então tem resto 0, ele é a raiz do polinômio. P de menos 3 é menos 72 e P de 3 é 120. Então, quantas raízes tem esse polinômio? Pela propriedade anterior que a gente viu lá no início do vídeo, do P de A igual a 0, a gente viu que a gente só tem duas raízes inteiras para esse polinômio, que é x igual a menos 1 e x igual a 1. Portanto, P de x é divisível por x a menos 1. Tá, deixa eu só explicar para vocês o que é isso aqui que eu coloquei aqui. Quando você faz o x a menos a, o a é um número, né? Então, para o caso do menos 1, caso vocês não lembrem disso, tá, gente? X menos 1 vai ser igual a x mais 1. E para o x igual a 1, né? A gente vai ter x menos 1 só, tá? Porque, na verdade, isso aqui eu coloquei como raízes para você botar o x, mas eu poderia ter chamado de a também, tá bom? Então, esses aqui são os a's que você tem. Gente, a gente vai efetuar a divisão por esse polinômio que a gente viu aí, que vai virar um polinômio também, né? Que x ao quadrado menos 1. E a gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente tem pela divisão euclidiana e pelo dispositivo de Brillo-Fini. A divisão euclidiana é uma divisão que você já vem vendo desde o ensino fundamental. Que é essa divisão aqui. Tem o divisor, dividendo, resto, quociente. Então, vamos lá. O nosso dividendo aqui vai ser o nosso polinômio. Então, aqui vai ser o nosso P de x, é o nosso dividendo. O nosso divisor vai ser aquele x mais 1 vezes x menos 1, que aqui você já tem o resultado. E aí, agora, como é que você vai fazer essa divisão? Bem, você vai pegar o primeiro termo aqui, porque tem muita gente que nunca viu, né? Para poder fazer divisão com dois termos, né? Porque é x ao quadrado menos 1. Então, você vai pegar o primeiro termo, que é 4x ao cubo, aqui, com esse primeiro termo aqui do divisor. Primeiro termo do dividendo, primeiro termo do divisor. Você faz aqui, ó, 4x ao cubo. Vou botar em fração, tá? Eu vejo melhor assim, não sei vocês. X ao quadrado. Então, pela potência em fração, né? Como é que a gente faz? A gente subtrai os expoentes, né? Então, vamos dividir o 4 por 1, que isso aqui é a mesma coisa que fosse 1, né? Dá 4. E x ao cubo dividido por x ao quadrado é a mesma coisa que x, né? Que é 3 menos 2, que vai dar 1, né? A mesma coisa que isso aqui fosse 1. Então, é exatamente o resultado que a gente vai ter, é 4x. Nessa divisão euclidiana, eu não sei se vocês lembram quanto tempo tem que vocês não fazem conta de divisão na mão, mas você vai ter que multiplicar esse 4x pelos dois termos aqui e voltar com o sinal contrário. Como é que vai ficar isso? Então, 4x vezes x ao quadrado vai ser menos 4x ao cubo, porque a gente troca o sinal. E 4x vezes menos 1 seria menos 4x, trocou o sinal, ficou mais 4x. Quais os termos que se anulam aqui nesse polinômio com esse resultado que a gente achou aqui? O 4x ao cubo vai ser menos 4x ao cubo, então vai dar 0. E aqui menos 4x com mais 4x vai dar 0 também. Então, o que sobrou pra gente foi o 3x ao quadrado menos o 3. Eu repeti aqui embaixo para vocês poderem ver. É isso aqui agora que a gente tem que dividir. Vamos proceder da mesma forma. Mesmo você já sabendo que isso daí vai dar 3, a gente faz aqui para vocês poderem ter clareza para poder saber fazer as coisas. Pega o primeiro termo, 3x ao quadrado, e pega o primeiro termo lá do divisor, x ao quadrado. Esse vai cortar com esse, né? Porque eles são iguais. E vai sobrar 3. 3 positivo. Então, é assim que vocês vão colocar aqui, ó. Mais 3. Se fosse um 3 negativo, se isso aqui fosse menos 3, daria menos 3 aqui. E vocês botariam menos 3 ali. Então, é isso, gente. Quando a gente faz a multiplicação novamente, ó. 3 vezes x ao quadrado. Vai dar menos 3x ao quadrado, porque tem que ir com o sinal contrário. E 3 vezes menos 1 daria menos 3, vem com o sinal contrário, mais 3. Você vê que eles se anulam aqui, ó, que são sinais contrários, a mesma coisa com o sinal contrário, né? Então, o nosso resto vai dar 0. Então, nosso P de A daria 0 e a gente tem resto 0, a gente tem uma divisão exata. Como é que fica esse polinômio fatorado? Exatamente da forma que está aqui, gente, ó. O x menos 1, que é aquele equivalente ao A igual a 1. Aqui o A igual a menos 1. Então, isso fica x mais 1. E o resultado do nosso quociente aqui,
dessa divisão, ele vem parar aqui. Em algumas respostas, vocês vão achar alguns termos elevados ao quadrado. Tipo, você botaria x ao quadrado menos 1 vezes 4x mais 3. Em alguns exercícios, vocês não vão achar separadinho assim, mas quando te der para separar, vocês separem, tá bom? Fica uma resposta melhor. Então, se você multiplicar esses 3 termos aqui, você vai chegar exatamente no nosso polinômio, que a gente dividiu. Então, esse polinômio está fatorado pela divisão euclidiana. Agora, vamos ver o outro dispositivo, que é o dispositivo de Brio-Ruffini. Voltando para o nosso polinômio, mesmo polinômio, para vocês verem que dá por um e por outro. Só que o Brio-Ruffini, ele é melhor quando ele está com todos os termos assim, gente, ó. 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 4x e o menos 3. Por quê? Você tem todos os graus, tá vendo? Não falta nenhum. Quando faltar um grau de polinômio aqui, por exemplo, a gente começar, se isso aqui fosse p de x igual a 4x a 4 menos 2x mais 1, por exemplo, um polinômio que eu acabei de inventar, você está vendo que aqui é grau 4, aqui é grau 1, então você não tem o grau 3 e o grau 2, você teria que colocar 0. Eu vou ensinar para vocês como é que faz o Brio-Ruffini, vocês vão ver por que vocês teriam que colocar 0. Então, o Brio-Ruffini vai consistir numa divisão aqui com linhas, só que a gente só vai trabalhar com número no Brio-Ruffini. Então, vamos lá. Do lado de cá vai entrar o nosso alfa, tá? Que são os nossos divisores. Então, é aqui a mesma coisa que o x igual a 1 ou o a igual a 1, né? Que a gente já tinha feito outra vez. Que são as raízes do nosso polinômio, né? Então, aí eles chamam nessa fórmula de alfa. E aqui vão entrar só os nossos a's do polinômio. Então, o que seria isso? Vamos começar daqui, ó. Aqui é o nosso a0. Lá naquela fórmula algébrica que eu mostrei para vocês, são os nossos coeficientes, né? São só os números agora, a gente não vai trabalhar com x. Aqui vai ser o nosso A1, A2 e A3. Caso tivesse faltando, a gente ia ter que completar essa linha aí com zeros. Se vocês tiverem dúvida de dispositivo de Brio-Ruffini, bota aqui nos comentários que eu faço um vídeo só de Brio-Ruffini, mostrando quando ele tem termos faltando, quando é melhor usar só a divisão euclidiana. Porque tem gente que só gosta dos dispositivos de Brio-Ruffini, tem gente que só gosta da divisão euclidiana e tem gente que não se importa, usa os dois. Então, como é que funciona a fórmula? Ó, Q2 é igual a A3. A3 a gente já tem aqui, né? Que eu já disse para vocês que esse aqui é o A3. O Q2 vai entrar aqui, nessa primeira linha aqui de divisão. Então, a gente vem aqui, ó, Q2. Então, Q2 igual a A3 é igual a 4. Beleza. Como é que é a próxima fórmula? A próxima fórmula tá aqui, ó. Q1 igual a Q2 vezes alfa mais A2. O que quer dizer isso? Você sempre vai fazer em Brio-Ruffini assim, ó. Você pega o primeiro termo, vai multiplicar aqui e vai somar com o termo que vem depois. Sempre vai ser assim, multiplica, soma até acabarem os termos. Então, que significa essa fórmula aqui, que é 2 vezes alfa mais A2. Então, aqui vai entrar o nosso Q1. E vocês já podem imaginar que aqui vai ser o Q0, né, gente? Então, o nosso Q1 vai ser 4. Vou fazer até aqui do lado para vocês verem que a resposta está certinha. Q1 vai ser igual a Q2, que a gente já sabe que é 4. O nosso alfa, que eu já antecipei para vocês, que é 1. Mais... E aí, o que vem depois? O A2. O A2 é o 3. Então, quanto é que dá, gente? 4 mais 3. Dá 7, né? E é exatamente o que vai vir para cá. Nosso Q1 é igual a 7. E o nosso Q0? Quem é o Q0? É o próximo termo que a gente vai colocar ali na linha, né? Então, é Q1 vezes alfa mais 1. Então, a mesma coisa, ó. Pega esse, multiplica pelo alfa e soma com o próximo. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Vou fazer aqui do lado com vocês. Q0 vai ser igual a Q1, que é 7, vezes alfa menos 4. Então, a gente sabe que isso aqui, o Q0, perdão, vai ser igual a 3. Certo? E agora? Essa divisão também tem resto, tá, gente? Esse Q é como se fosse o nosso quociente daquela divisão que a gente fez anteriormente.
E agora ela vai ter resto também. Como é que funciona o resto? Da mesma forma que vocês tinham feito antes. Qual a diferença? Que agora você vai botar 2 pontos e a resposta que der dessa multiplicação aqui. Então, o nosso resto vai ser a mesma coisa. Ó. Você vai pegar o Q0, tá aqui, multiplicar com esse, somar com esse, que é o A0. Então, Q0 vai ser igual a 3 vezes 1 menos o 3. 3 menos 3, resto igual a 0. Então, a nossa divisão deu exata. Tá, quando a gente passou de uma linha para outra, a gente, na verdade, baixou 1 grau do polinômio. Então, isso aqui seria a mesma coisa que dizer para vocês que isso aqui é 4x ao quadrado, tá? Mais 7x, mais 3. E se eu terminasse por aí, eu teria só feito essa multiplicação, essa fatoração, e ainda teria o grau 2, né? Seria vezes x a menos 1, que a gente já sabe aqui que é esse a igual a 1. Mas eu quero baixar mais ainda, eu quero fazer a divisão e a fatoração completa, igual eu fiz na outra. Agora eu vou ter que fazer uma outra linha para abrir o rufinho. Então, você vai repetir tudo que a gente já fez, tá? Eu agora deixei em branco, para vocês saberem que é uma coisa que a gente já fez. Para a gente começar agora com menos 1. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, repete o primeiro termo, tá? Repete o primeiro termo e agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu já antecipei a resposta, mas a gente vai conseguir fazer a mesma coisa, eu vou provar para vocês. Repetir o primeiro termo igual a gente fez antes. Agora a gente vai fazer 4 vezes menos 1. Então, vamos lá. 4 vezes menos 1 mais 7. Então, 4 menos 1, menos 4, mais 7, vai ser igual a 3, positivo, que é exatamente o que está aqui. E aí, o que você vai fazer? 3, para fazer o outro, né? O próximo, para fazer o resto agora, né? 3 vezes menos 1, soma com o próximo que tem aqui, é o 3. Então, mais 3, você vai ter menos 3 mais 3, que é igual a 0. Então, você conseguiu, deixa eu só apagar aqui para vocês poderem ver. Você conseguiu chegar exatamente na mesma resposta que a gente tinha anteriormente. Como é que era essa resposta? Então, você chegou aqui no 4. 4x mais 3, que foi essa resposta que vocês chegaram aqui. E aqui você fez o x menos 1, x mais 1. Tá? Então, você faz x menos 1 vezes x mais 1 vezes essa resposta aqui, que seria a mesma coisa que 4x mais 3. Por quê? A gente tem aqui um polinômio de grau 3, aqui a gente passou para o de grau 2 e aqui está para o de grau 1. Então, quando você chegar nessa resposta aqui com esses números aqui, você não souber o que fazer, você já sabe, eu baixei de 3 para 2, de 2 para 1. Então, foi assim que eu cheguei no 4x mais 3. É exatamente a resposta que está aqui. E esse alfa, né? Eu tenho esse alfa aqui, que é a mesma coisa que meu A. Então, o alfa você tem aqui, tem um outro alfa aqui, isso daqui vai entrar na sua fatoração também. Então, quantos alfas você tiver, isso podem ter várias linhas, vão entrar aqui na sua multiplicação e depois o último resultado que você teve tem que ser uma divisão exata. Então, o resto tem que dar 0. Gente, obrigada para quem me acompanhou até aqui. Tem um PDF aqui na descrição para vocês fazerem o download. São 3 exercíciozinhos que eu passei, 3 polinômios para vocês fatorarem tanto por Brio-Ruffini quanto por divisão euclidiana. Vocês escolhem qual que vocês querem, qual que vocês acham mais fácil. Se tiver qualquer dúvida, entra lá no nosso Instagram, é o @lufísica, tem Facebook também. Eu vou postar daqui a uns 3 dias, eu vou postar para vocês a resolução dos exercícios. Então, se você fez, quer conferir se fez certo, eu vou postar a resolução para vocês lá, com umas fotos e tudo. E se você não chegou até aqui, não deu like, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para outras pessoas poderem ver esse vídeo, ajuda a fortalecer o nosso canal, vamos tentar chegar aos 100 inscritos. Tá bom, gente? E ativa o sininho para novos vídeos. Até a próxima!